A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 10. Congreve Estela Velestela, filha do barão Otto de Congreve, era casada com o velho conde de Lidertal. Após a rápida morte do marido, administrou seus bens com grande prudência e conseguiu juntar uma considerável fortuna. Gozava da mais alta estima do imperador Emir var Enreis e era uma figura proeminente na corte. Embora não ocupasse nenhum cargo, era sabido por todos que a sua voz e opinião recebiam a atenção e a consideração do imperador. Graças ao seu profundo afeto pela jovem imperatriz Cirila Fiona, que amava como sua própria filha, era chamada em tom jocoso de Imperatriz Mãe. Sobreviveu tanto ao imperador como à imperatriz, morta em 1331. A enorme fortuna que juntou foi herdada por parentes distantes, de uma linhagem lateral dos Lidertal conhecidos como brancos, e que, frívolos e levianos, puseram fim à fortuna por completo. Effenberg Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 2. É preciso admitir que o homem que se aproximava sorrateiramente do acampamento era ágil e astuto como uma raposa. Mudava de posição com rapidez e movia-se com tanta ligeireza e de modo tão imperceptível que qualquer pessoa ficaria surpreendida. Qualquer pessoa, salvo Boreas Moon, que tinha enorme experiência no assunto de tocaiar. "Saia daí, homem!" gritou, esforçando-se para que, em sua voz, ressoasse uma arrogância soberba e confiante. "Seus artifícios são inúteis. Consigo vê-lo. Sei onde está." Um dos megálitos, cujos dorsos eriçados ornavam a encosta do morro, estremeceu contra o fundo de um estrelado céu azul marinho, mexeu-se e assumiu uma forma humana. Boreas virou o espeto com a carne assada depois de sentir o cheiro de queimado. Fingindo que se apoiava desleixadamente, pôs a mão na empunhadura do arco. "Meu patrimônio é miserável", intrometeu um áspero fio metálico de advertência num tom aparentemente calmo. "Tenho poucas coisas, mas sou apegado a elas. Vou defendê-las como se fosse uma questão de vida ou morte." "Não sou um bandido." O homem que se esgueirava, disfarçando-se de menir, falou com voz grave. "Sou um peregrino." O peregrino era alto e robusto. Media pelo menos 7 pés de altura. Boreas Moon apostaria tudo que para poder pesá-lo seria preciso usar um contrapeso de ao menos 30 libras. O cajado do peregrino, uma vara grossa como o varal de uma carroça, nas suas mãos parecia uma bengala.
Boresmo estranhava mesmo como um boi tão corpulento conseguia esgueirar-se com tanta agilidade. Inquietou-se. O seu arco, composto de 70 libras, com o qual acertava um alce a uma distância de 50 passos, de repente pareceu pequeno e delicado como um brinquedo de criança. Sou peregrino. Não tenho maço. O homem robusto repetiu. Que o outro saia também. Borés interrompeu bruscamente. O peregrino gaguejou e interrompeu-se ao ver surgir da penumbra, do outro lado, uma esbelta silhueta, silenciosa como uma sombra. Desta vez, Boresmo não ficou surpreso. Para os olhos de um rastreador experiente, a maneira de se movimentar do outro indivíduo indicava que se tratava de um elfo. E deixar-se atocaiar por um elfo não era considerado uma desonra. Peço perdão. Falou com uma voz levemente rouca, que para o seu espanto não parecia élfica. Escondia-me dos senhores, não por ter más intenções, mas por medo. Sugeriria que vire esse espeto. É verdade. A carne deste lado já está bem assada, o peregrino falou, apoiando-se no cajado e fundando alto. Borés virou o espeto, suspirou e pigarreou. Depois, suspirou outra vez e disse: Sentem-se, por favor, e esperem. Daqui a pouco o bichinho estará pronto. Ora, seria bobagem negar uma refeição aos peregrinos no caminho. A gordura escorreu, silvando por entre a brasa. O fogo estourou e resplandeceu, iluminando tudo em volta. O peregrino usava um chapéu de feltro com uma aba larga que escondia bem o rosto. O elfo, em vez de chapéu, usava um lenço amarrado na cabeça, deixando o semblante à amostra. Quando Boréas e o peregrino viram seu rosto iluminado pelas chamas da fogueira, estremeceram, mas não soltaram um pio, nem sequer um silencioso suspiro, ao verem a face que antigamente, de certo, era elficamente bela, mas agora estava deformada por causa de uma cicatriz que atravessava o rosto na transversal, cortando a testa, a sobrancelha, o nariz, a bochecha e o queixo. Boresmo pigarreou e virou o espeto outra vez. Foi esse cheirinho que os atraiu para o meu acampamento, não foi? Perguntou. Foi mesmo. O peregrino acenou com a aba do chapéu e a sua voz mudou levemente. Não quero parecer presunçoso, mas farejei esse assado de longe. Contudo, mantive a cautela. Numa fogueira da qual me aproximei há 2 dias, assava uma mulher. É verdade, o elfo confirmou. Cheguei lá na manhã seguinte, vi os ossos humanos em meio às cinzas. Na manhã seguinte, o peregrino repetiu, arrastando as palavras. Borés poderia apostar que no seu rosto, escondido pela aba do chapéu, aparecera um sorriso feio. O senhor elfo segue-me sorrateiramente faz muito tempo? Muito. E por que demorou a se revelar? Juízo. Boresmo virou o espeto e interrompeu o silêncio incômodo. O passo Elskerdeg é um lugar que tem má fama. Também vi ossos nas fogueiras, esqueletos nas estacas, enforcados nas árvores. Aparentemente está cheio de seguidores de cultos cruéis e de criaturas que apenas procuram uma maneira de devorar aqueles que estão de passagem. Não é apenas aparência, o elfo corrigiu. Este lugar é assim mesmo. E quanto mais se adentram as montanhas em direção ao leste, piores ficam as coisas. Os senhores também se dirigem para o leste, além de Elskerdeg? Para Zerricânia, ou talvez para terras ainda mais distantes, para Ackland? Não responderam nem o peregrino nem o elfo.
Boréas não esperava uma resposta. Primeiro, porque a pergunta era indiscreta. Segundo, porque era estúpida. Do local onde estavam, só se podia ir para o leste, por Elskerdeg, que era para onde ele se dirigia. O assado está pronto. Boréas abriu o canivete borboleta com um movimento que revelava destreza e era uma demonstração de advertência. Por favor, senhores, fiquem à vontade. O peregrino tinha um alfange e o elfo carregava um estilete que tampouco parecia ser de uso culinário. No entanto, os 3 gumes afiados para fins mais perniciosos, nesse dia, serviram para cortar a carne. Durante algum tempo, só se ouviu o trincar e o triturar das mandíbulas e o chiado dos ossos roídos jogados na brasa. O peregrino arrotou com elegância. Uma estranha criatura, disse, inspecionando a escápula que roeu e chupou de tal jeito que parecia ter permanecido num formigueiro por 3 dias. A carne tinha gosto de cervo e estava tenra como a de um coelho. Não me lembro de ter comido nada igual. Era um skrek, disse o elfo, triturando e trincando uma cartilagem com os dentes. Tampouco me lembro de ter comido um. Boréas pigarreou baixo. O tom de alegre sarcasmo, quase imperceptível na voz do elfo, mostrava que conhecia a origem da carne assada. Era de uma monstruosa ratazana de olhos sangrentos e dentes enormes, cuja cauda media 3 varas. Contudo, o rastreador não havia caçado o monstruoso roedor. Matou-o, atirando em defesa própria. Depois, decidiu assá-lo. Era um homem sensato e pragmático. Não comeria uma ratazana que se alimentasse de lixo ou despejos. Mas a distância que separava a garganta do passo Elskerdeg da comunidade mais próxima, capaz de produzir detritos, era de mais de 300 milhas. A ratazana, ou, segundo o elfo, skrek, devia ser limpa e saudável. Não havia entrado em contato com a civilização, portanto, era improvável que estivesse contaminada ou contagiada com o que quer que fosse. Em pouco tempo, o último e menor osso, roído e chupado até o fim, foi jogado na brasa. A lua surgiu sobre a cadeia denteada dos montes flamejantes. As faíscas que se soltaram do fogo incitado pelo vento morriam e se apagavam por entre as miríades de estrelas cintilantes. Boréas arriscou-se a fazer mais uma pergunta pouco discreta. Os senhores caminham há muito tempo aqui, pelos ermos? Desculpem a curiosidade, mas faz muito tempo que passaram pelo portão Solveiga? Nem muito, nem pouco, o peregrino respondeu. O tempo é algo relativo. Atravessei o portão Solveiga no 2º dia, após a lua cheia de setembro. E eu no 6º dia, o elfo afirmou. Hã? É estranho que não tenhamos nos encontrado antes, pois eu também andei por lá. Na verdade, montei, já que naquela altura ainda viajava a cavalo. Boréas continuou, animado pela reação. Depois calou-se, afastando os pensamentos ruins e as lembranças ligadas ao cavalo e à sua perda. Tinha certeza de que os seus companheiros tinham vivido aventuras semelhantes. Andando a pé o tempo todo, nunca conseguiriam alcançá-lo lá, nas redondezas de Elskerdeg. Retomou. Suponho, então, que os senhores iniciaram a sua caminhada depois do fim da guerra, depois de a paz de Sintra ser firmada. Não é de meu interesse, obviamente, mas arrisco-me a supor que os senhores não estão satisfeitos com a ordem e a imagem do mundo criada e traçada em Sintra. Ao redor da fogueira, o silêncio pairou no ar por um longo tempo.
foi interrompido por um uivo distante, certamente de um lobo. Contudo, nas redondezas do passo Elskerdeg, nunca se podia ter certeza absoluta de nada. Se você quer que eu seja sincero, após a paz de Sintra, não havia motivos para gostar do mundo ou da sua imagem, sem mencionar a questão da ordem. O elfo falou inesperadamente. No meu caso foi parecido. Embora eu somente tenha me dado conta disso, como diria um conhecido, post factum. O peregrino falou, cruzando os enormes antebraços no peito. Todos permaneceram em silêncio por um longo tempo. Até a criatura que uivava no passo silenciara. O peregrino retomou o discurso, embora Borés e o elfo estivessem prestes a apostar que não o faria. De início, tudo indicava que a paz sintrense traria mudanças favoráveis, criando uma ordem do mundo relativamente aceitável. Se não fosse para todos, então, pelo menos para mim. Os reis, se me lembro bem, chegaram a Sintra em abril, não é? Borés pigarreou. Exatamente no dia 2 de abril. Peregrino corrigiu. Lembro bem, foi na época da lua nova. Ao longo das paredes, debaixo das vigas escuras que sustentavam as galerias, estavam penduradas fileiras de escudos com desenhos coloridos de emblemas heráldicos da nobreza sintrense. À primeira vista, notava-se a diferença. As cores dos brasões das famílias antigas já estavam desbotadas, mas os da nobreza benemérita das épocas mais modernas dos reinados de Dagorad e Calante exibiam cores vivas, sem rachaduras, e não tinham as marcas de uma miríade de pequenos pontos, vestígios da atividade das brocas de madeira. Os escudos mais recentes, que mostraram os brasões da nobreza nilfgaardiana, eminente durante a conquista da cidade e os 5 anos da administração imperial, tinham as cores ainda mais vivas. Quando recuperarmos Sintra, o rei Foltest pensou, não poderemos deixar que os sintrenses, tomados pelo sagrado fervor de renovação, destruam esses escudos. A política e a decoração do salão constituem 2 coisas completamente distintas. O vandalismo não pode ser justificado pelas mudanças de regime político. Então foi aqui onde tudo começou? Dijkstra pensou, passando os olhos pelo enorme salão. O famoso banquete de noivado no qual apareceu o ouriço de ferro e pediu a mão da princesa Paveta. E o bruxo contratado pela rainha Calante. Como o destino do ser humano pode se entrelaçar de uma maneira tão estranha? O espião refletia, espantando-se com a trivialidade dos seus próprios pensamentos. Há 5 anos, a rainha Mev pensou. Há 5 anos o cérebro de Calante, a leoa do sangue dos Serbim, estourou nas lajes do pátio, exatamente desse pátio que se vê pela janela. Calante, cujo majestoso retrato vemos no corredor, era a penúltima representante do sangue real. Após o afogamento da sua filha Paveta, sobrou apenas a sua neta Cirila. No entanto, pode ser que a informação sobre a sua suposta morte se prove verdadeira. Cyrus Engelkind Hemmerfart, o hierarca de Novigrad, per acclamationem, escolhido para presidir a Assembleia em virtude da sua idade, do seu cargo e do respeito de que gozava, apontou com a mão trêmula e falou: Por favor, sentem-se, por favor. Todos se sentaram, após acharem os seus respectivos assentos em volta da mesa redonda, marcados com placas de mogno. Mev, a rainha de Rívia e Líria. Foltest, o rei de Temeria,
e o seu vassalo, o rei Wenslav de Bruges, de Moen, o rei de Aedirn, Henselt, o rei de Caedwen, o rei Etaim de Sidaris, o jovem rei Christine de Verden, o duque Nitert, o presidente do Conselho de Regência da Redânia, e o conde Dijkstra. É preciso eliminar esse espião, afastá-lo da mesa do concílio, o hierarca pensou. O rei Henselt e o rei Foltest e até o jovem Kistrin já me permitiram fazer observações críticas. Nessas circunstâncias, é só esperar um démarche da parte dos representantes de Nilfgaard. Esse Sigismund Dijkstra é um homem que representa uma classe incongruente, além de ter um passado indecente e fama duvidosa. É uma persona turpis. Não se pode permitir que a presença de uma persona turpis atrapalhe as negociações. O líder da delegação nilfgaardiana, o barão Shilad Fitz Oestlen, a quem foi designado um lugar à mesa redonda exatamente na frente de Dijkstra, cumprimentou o espião com uma cortês reverência diplomática. Depois de se certificar de que todos estavam sentados, o hierarca de Novigrad também ocupou seu lugar, com a ajuda dos pajens que o amparavam, segurando seus braços trêmulos. Sentou-se numa antiga cadeira, feita especialmente para a rainha Calante. Esse assento possuía um encosto alto, imponente, belamente ornado, e por isso essa cadeira se destacava das demais. Por mais redonda que a mesa fosse, a pessoa mais importante devia ter um destaque especial. Então foi aqui, Tris Merigold pensou, passando os olhos em volta da câmara, olhando para a tapeçaria, as pinturas, os numerosos troféus de caça, a galhada de um animal que ela desconhecia. Foi aqui que, depois da famosa destruição da Sala do Trono, teve lugar a célebre conversa a sós entre Calante, o bruxo, Pavetta e o ouriço encantado. Foi quando Calante consentiu esse estranho casamento. Pavetta já estava grávida. Ciri nasceu depois de 8 meses incompletos. Ciri, a herdeira do trono, a leoazinha do sangue da leoa. Ciri, minha irmãzinha, que agora está em algum lugar distante no sul. Por sorte, já não está sozinha. Está com Geralt e Yennefer. Está segura, a não ser que elas tenham me enganado outra vez. Sentem-se, estimadas senhoras. Philippa Eilhart apressou-as, observando Tris com atenção havia algum tempo. Daqui a pouco os soberanos do mundo começarão a proferir, um após o outro, os discursos de abertura, e eu não quero perder nenhuma palavra do que for dito. As feiticeiras interromperam as conversas nos bastidores e ocuparam rapidamente seus assentos. Sheala de Tancarville usava uma echarpe de pele de raposa prateada que dava um toque feminino à sua sóbria vestimenta masculina. A Sir Var Anahid trajava um vestido de seda roxo, que unia de maneira graciosa uma modesta simplicidade com elegância. Francesca Findabair estava majestosa, como sempre. Ida Emian Naep Siveney, misteriosa, como sempre. Margarita Loantille, séria e imponente. Sabrina Glevsig usava uma vestimenta em tons de azul turquesa. Keira Metz trajava uma roupa verde e amarela junquilho. E Fringilla Vigo estava deprimida, triste e desvanecida, tomada por uma palidez mortiça, enferma, até espectral. Tris Merigold estava sentada junto de Keira e na frente de Fringilla. Sobre a cabeça da feiticeira nilfgaardiana
pendia um quadro no qual havia um ginete em galope desenfreado em uma estrada ladeada por 2 fileiras de amieiros que estendiam os monstruosos braços dos ramos na direção do cavaleiro e riam ludibriosamente com as horripilantes bocarras dos ocos. Tris, de maneira instintiva, estremeceu. O telecomunicador tridimensional posto no meio da mesa estava ativado. Philippa Eilhart aguçou a imagem e o som por meio de um feitiço e disse com certa ironia: "Como as senhoras podem ver e ouvir, na sala do trono de Sintra, exatamente um andar abaixo de nós, os soberanos do mundo estão começando a decidir sobre o destino do mundo. E nós aqui, um andar acima, os vigiaremos para que não se empolguem demais." Outros uivadores juntaram-se ao uivador de Elskardeg. Borés não tinha dúvidas. Não eram lobos. Para reiniciar a conversa que terminara, disse: "Tampouco eu nutria grandes esperanças em relação a essas negociações em Sintra. Ninguém que eu conhecesse acreditava em soluções positivas." "O mais importante foi elas terem começado", o peregrino protestou com calma. "Um homem simples como eu, pois considero-me um homem modesto, pensa de maneira simples. Um homem simples sabe que os reis e imperadores que travam disputas entre eles mesmos são tão obstinados que, se pudessem e tivessem forças suficientes, matariam uns aos outros. E o fato de que pararam de se matar e decidiram participar de uma mesa redonda demonstra apenas uma verdade: que eles já não têm mais forças. Estão simplesmente exaustos. E esse esgotamento indica que nenhuma tropa armada invadirá um povoado de gente simples, que não matará, nem ferirá, nem queimará as edificações, não assassinará as crianças, nem estuprará as esposas, não escravizará ninguém. Em vez disso, estão todos reunidos em Sintra e negociam. Alegremo-nos." O elfo ajeitou com o cajado um pedaço de lenha que soltava faíscas na fogueira e olhou para o peregrino de soslaio. "Até um homem simples, inclusive cheio de alegria, até eufórico, deveria entender que a política também é uma espécie de guerra, embora travada de uma maneira um pouco diferente", disse sem esconder o sarcasmo. "Deveria entender também que as negociações são como o comércio. Possuem um mecanismo de autopropulsão. O sucesso é negociado à base de concessões. Ganha-se aqui, perde-se ali. Em outras palavras, para que uns possam ser comprados, outros precisam ser vendidos. Realmente, isso é tão simples e óbvio que qualquer pessoa entende, até uma pessoa muito simples." O peregrino falou após um momento. Não, de jeito nenhum!" O rei Henselt bradou, batendo com tanta força com os 2 punhos contra o tampo da mesa que a taça virou e os tinteiros saltaram. "Não vamos discutir sobre esse assunto! Não admitirei nenhum tipo de negociação em relação a isso! Ponto final! Assunto encerrado! Deiread!" "Henselt, não dificulte as coisas e não nos desacredite com seus gritos diante de Sua Excelência." Foltest falou com calma, sobriedade e um tom conciliador. Shilad Fitz Oesterlen, o negociador que representava o Império de Nilfgaard, curvou-se e lançou um falso sorriso, dando a entender que as extravagâncias do rei de Cadwin não o indignavam, nem o preocupavam. "Como é possível conseguirmos nos entender com o Império?" Foltest continuou o discurso. "E de repente começarmos a atacar uns aos outros como cães raivosos? Que vergonha, Henselt!" "Conseguimos
nos entender com Nilfgaard a respeito de assuntos tão difíceis como Dol Angra e Trás-Rios, comentou Dijkstra com uma aparente indiferença. Seria insensato. Não aceito esse tipo de comentários. Henselt rugiu, mas desta vez de tal forma que poucos ousariam confrontá-lo. Não admito esse tipo de comentários, sobretudo proferidos por qualquer espécie de espiões. Sou um rei, caralho! Isso é até visível. Maeve bufou. Demowend, virado, olhava para os escudos de armas nas paredes do salão, sorrindo com desdém, como se o seu reinado não participasse dessa disputa. Chega, 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 pelos deuses, senão vou ficar puto! Henselt bufou, passando os olhos raivosos ao seu redor. Já disse, nem um palmo de terra! Não quero ouvir falar de nenhum tipo de reivindicação! Não aceitarei as tentativas de diminuir meu reinado nem por um palmo, sequer por meio palmo de terra! Os deuses me encarregaram da missão de defender a honra de Cadwyn. Portanto, só confiarei meu reinado aos deuses. A Marca do Sul faz parte do nosso território. Etnicamente. A Marca do Sul pertence a Cadwyn há séculos. O Aedirn Superior pertence a Cadwyn desde o verão passado. Para ser mais exato, desde o dia 22 de julho do ano passado, desde o momento em que as forças de ocupação de Cadwyn entraram lá. Dijkstra falou novamente. Peço que seja registrado no protocolo ad futuram rei memoriam que o Império de Nilfgaard não teve nenhum envolvimento nessa anexação. Shilard Fitz Oesterlen falou sem ser perguntado. Além do fato de ter pilhado Wengerberg naquela mesma hora. Nihiladham. É mesmo, senhores. Foltest admoestou-os. O exército de Cadwyn entrou na Marca do Sul como um libertador. Minha tropa foi recebida lá com flores. Meus soldados. Henselt pigarreou. Os seus bandidos! A voz do rei Demowend estava calma, mas seu rosto revelava o esforço que fazia para manter-se tranquilo. Os seus bandidos que entraram no meu reinado, acompanhados pela tropa de bandoleiros voluntários, assassinavam, estupravam e roubavam. Meus estimados senhores, reunimos-nos aqui e debatemos por uma semana sobre como estará o mundo no futuro. Pelos deuses, será que o mundo no futuro deverá ser governado pelo crime e pelo roubo? Deve-se manter o status quo do banditismo? Os bens saqueados devem permanecer nas mãos dos salteadores e sicários? Henselt pegou o mapa que estava sobre a mesa, rasgou bruscamente e jogou na direção de Demowend. O rei de Aedir nem se mexeu. Minha tropa conquistou a Marca, arrancando-a dos Nilfgaardianos. Henselt estertorou e seu rosto adquiriu a cor de um bom vinho antigo. O seu reinado digno de pena já não existia, Demowend. Aliás, acrescento, se não fosse pelo meu exército, hoje você não teria nenhum reinado. Queria vê-lo expulsando os negros além do Jaruga e do Dol Angra sem a minha ajuda. Portanto, não seria exagero dizer que você é um rei pela graça concedida por mim. Mas aqui se esgota a minha benevolência. Já disse que não devolverei nenhum palmo da minha terra. Não permitirei que o território do meu reinado seja diminuído. Nem eu o meu. Demowend levantou-se. Então, não nos entenderemos. Senhores, certamente existirá a possibilidade de algum tipo de consenso, disse de repente em tom conciliador Cyrus Remenfort, o hierarca de Novigrad, que até aquele momento estava cochilando. O Império de Nilfgaard não aceitará nenhum acordo que possa prejudicar o domínio élfico em Dol Blatana.
Se necessário, lerei novamente para os senhores o conteúdo do memorando, repetiu Fitz Oesterlen, que gostava de intrometer-se inesperadamente. Henselt, Foltest e Dijkstra bufaram, mas Demawend olhou para o embaixador imperial com calma, quase com simpatia, e declarou: para o bem comum e para manter a paz, reconhecerei a autonomia de Dol Blatana, mas não como um reinado, apenas como um ducado, com a condição de que a duquesa Enid Angleana preste-me homenagem de vassala e comprometa-se a igualar os direitos e privilégios dos humanos e dos elfos. Estou disposto a fazê-lo, como já havia dito, pro publico bono. Estas são palavras de um verdadeiro rei, disse Mev. Salus publica lex suprema est. O hierarca Hamilfart afirmou, procurando, já fazia um bom tempo, uma oportunidade para gabar-se do seu conhecimento do jargão diplomático. Só queria acrescentar que a concessão para Dol Blatana não é um precedente. Demawend continuou olhando para o zangado Henselt. É a única violação da integridade do meu território que admitirei. Não reconhecerei nenhuma outra repartição ou anexação. O exército de Kaedwen, que penetrou o meu território na qualidade de agressor e invasor, deve, no período de 1 semana, desocupar as fortalezas e os castelos do Aedirn Superior tomados ilegalmente. Esta é a condição para eu continuar participando do concílio. E já que verba volant, o meu secretário apresentará ao oficial de marché a propósito do assunto para ser acrescentado ao protocolo. Henselt? Foltest lançou um olhar interrogativo para o rei barbudo. Jamais! O rei de Kaedwen rugiu, derrubando a cadeira e saltando como um chimpanzé picado por vespas. Jamais entregarei a marca! Terão que passar por cima do meu cadáver! Não entregarei! Ninguém me forçará a fazê-lo! Ninguém! Ninguém, caralho! E, só para comprovar o fato de não ser qualquer um e de também ter recebido instrução, vociferou: Não possumus! Vou mostrar a esse traste velho o que é não possumus. Sabrina Glevsig bufou na câmara um andar acima. As senhoras podem ficar despreocupadas. Vou fazer esse idiota aceitar as reivindicações relativas ao Aedirn Superior. Obviamente o exército de Kaedwen sairá de lá daqui a 10 dias. Ponto final. Se alguma das senhoras duvidar disso, realmente tenho o direito de me sentir ofendida. Philippa Eilhart e Sheala de Tancarville expressaram seu apreço curvando-se. A Sir Var Anahid agradeceu com um sorriso. Sabrina falou: Hoje é preciso resolver a questão de Dol Blatana. Conhecemos o conteúdo do memorando do Imperador Emir. Os reis reunidos no andar inferior ainda não tiveram tempo de discutir essa questão, mas já sinalizaram suas posições. Aliás, a posição já foi adotada pela pessoa, digamos, mais interessada, o rei Demawend. A posição de Demawend é consenso entre todos, Sheala de Tancarville constatou, envolvendo o pescoço com a echarpe de pele de raposa prateada. É uma atitude positiva, pensada, equilibrada. Shillard Fitz Oesterlen terá um grande problema se quiser argumentar a favor de maiores concessões. Não sei se fará isso. Fará sim, a Sir Var Anahid afirmou com calma. Ele foi instruído em Nilfgaard a fazê-lo. Vai apelar ad referendum e entregará notas diplomáticas. Pleiteará no mínimo por uma jornada. Passado esse tempo, começará a fazer concessões. É normal, Sabrina Glevsig interrompeu. É normal que cheguem a algum termo para fecharem um acordo. Contudo, não vamos esperar por isso. Vamos delimitar definitivamente o seu campo de atuação. Fale, Francesca, afinal de contas é o seu país que está em questão.
Por isso mesmo. A Margarida dos Vales lançou um belo sorriso. Por isso mesmo fico calada, Sabrina. Deixe o orgulho de lado, Margarita Loantil falou em tom sério. Precisamos saber quais iniciativas dos reis poderemos consentir. Francesca Findabair lançou um sorriso ainda mais belo e disse: Pela paz e pro bono público, aceito a proposta do rei Demawend. Caras meninas, a partir deste momento, vocês podem deixar de se referir a mim como Sua Alteza Sereníssima. Apenas Sua Graça será suficiente. Para mim, as piadas élficas não têm graça, talvez porque não as entendo. Sabrina franziu o senho. E as outras exigências de Demawend? Francesca pestanejou e disse com seriedade: Aceito a reemigração dos povoadores humanos e a restituição dos seus bens. Garanto a igualdade de direitos a todas as raças. Pelo amor dos deuses, Enid, não aceite tudo. Apresente algumas exigências. Philippa Eilhart riu. Apresentarei. De repente a elfa ficou soturna. Não aceito prestar homenagem. Quero que Dol Blatana seja um alódio sem nenhum tipo de vínculo de vassalagem, salvo a promessa de lealdade e de não prejudicar o soberano. Demawend não aceitará a proposta, não renunciará aos lucros e às tributações que o Vale das Flores lhe propiciava. Philippa avaliou brevemente. Estou pronta a negociar bilateralmente essa questão, falou Francesca erguendo as sobrancelhas. Tenho certeza de que podemos chegar a um consenso. O alódio não obriga a pagar, tampouco proíbe ou exclui a possibilidade de pagá-lo. E o fideicomisso? E a primogenitura? Aceitando o alódio, Foltest vai querer garantias acerca da indivisibilidade do ducado. Philippa Eilhart não desistia. Foltest realmente poderia ter sido enganado pela minha tese e pela minha figura. Mas fico surpresa com você, Philippa, disse Francesca, sorrindo de novo. Já passei da idade de engravidar há muito tempo. Demawend não deveria ter dúvidas quanto à primogenitura ou ao fideicomisso. Eu é que serei o ultimus familiae da linhagem dos soberanos de Dol Blatana. Apesar da diferença de idade aparentemente favorável para Demawend, não trataremos a questão da herança com ele, mas com seus netos. Garanto às senhoras que nesse quesito não haverá conflitos. Nesse, não. A Sirvar Anahid concordou, olhando direto para a feiticeira élfica. E no que diz respeito aos comandos de combate dos esquilos? E o que acontecerá com os elfos que lutaram do lado imperial? Se não estou enganada, estimada senhora Francesca, na grande maioria trata-se dos seus súditos, não? A Margarida dos Vales deixou de sorrir. Olhou para Ida Emean, mas a taciturna elfa dos Montes Roxos desviou seu olhar. Pro publico bono, começou a falar e parou. A Sir, também muito séria, acenou com a cabeça, confirmando que entendera. Não há o que fazer. Tudo tem o seu preço. A guerra exige vítimas. A paz, pelo visto, também, disse devagar. Sim, é uma verdade incontestável. O peregrino repetiu pensativo, olhando para o elfo sentado com a cabeça baixada. As negociações de paz são uma pechincha, um barganhar de feira. Para que alguns possam ser comprados, outros precisam ser vendidos. É assim que as coisas acontecem neste mundo. A questão é não comprar por um preço demasiado alto e não vender por um preço demasiado baixo. O elfo terminou, sem levantar a cabeça. Traidores, canalhas, filhos da puta! Andabraihi a Enquark! Cães nilfgaardianos! Silêncio! Amilcar Danza vociferou, batendo o punho encoraçado contra o balaústre do claustro.
Os artilheiros almejaram as bestas contra os elfos amontoados no cul-de-sac. Calma! Danza rugiu ainda mais alto. Chega! Silêncio, senhores oficiais! Tenham mais dignidade, por favor! Você tem a pouca vergonha de falar em dignidade, seu canalha! Coinear da Rio gritou. Derramamos nosso sangue por vocês, malditos Doin! Por vocês e pelo seu imperador a quem juramos lealdade. E é assim que vocês nos agradecem, entregando-nos a esses carrascos do norte como se fôssemos criminosos ou assassinos? Eu já disse, chega! Danza bateu o punho outra vez com estrondo contra o balaustre. Entendam o que foi combinado no passado, senhores elfos. Os acordos feitos em Cintra, que determinam as condições para estabelecer a paz, obrigam o Império a entregar os criminosos de guerra nas mãos dos nortelungos. Criminosos! Criminosos, seu Doin abominável! Riordain gritou. Criminosos de guerra! Danza repetiu, sem prestar a mínima atenção ao tumulto lá embaixo. Oficiais sobre os quais pesam comprovadas acusações de terrorismo, assassinatos cometidos contra a população civil, assassinatos e torturas de prisioneiros de guerra, massacres contra os feridos em hospitais de campo. Seus filhos da puta! Matávamos porque estávamos em guerra! Angus Bricri bradou. Matávamos obedecendo às suas ordens! Quahet Aepars Bloedoin! Já está decidido, Danza repetiu. Os seus gritos e insultos não mudarão nada. Aproximem-se um por um do corpo de guardas e não se oponham na hora de serem algemados. Deveria ter ficado quando eles fugiam para além do Jaruga. Riordain rangeu os dentes. Deveria ter ficado e continuado a lutar nos comandos. E nós, tolos, burros, idiotas, cumprimos o juramento de soldado. Bem feito para nós. Inzegrin Faeltiarna, o Lobo de Ferro, o mais famoso, quase lendário comandante dos esquilos, agora um coronel imperial. Com o rosto impassível, arrancou da manga e das ombreiras os raios prateados da brigada Vrihed e arremessou-os nas lajes do pátio. Outros oficiais fizeram o mesmo. Amilcar Danza, que olhava o que acontecia da galeria, franziu as sobrancelhas e disse: a atitude dos senhores é pouco séria. Além disso, se eu fosse os senhores, não me desfaria de uma maneira tão imprudente das insígnias imperiais. Sinto-me obrigado a informá-los que, durante as negociações das condições de paz, foram-lhe garantidos, na qualidade de oficiais imperiais, julgamentos justos, sentenças suaves e uma rápida anistia. Os elfos amontoados no cul-de-sac soltaram todos juntos uma poderosa gargalhada que troou por entre os muros. Queria também chamar a atenção para o fato de que entregamos aos nortelungos apenas os senhores, 32 oficiais. No entanto, não entregaremos nenhum dos seus soldados, nenhum! Amilcar Danza acrescentou com calma. O riso no cul-de-sac silenciou, como se tivesse sido cortado com uma faca. O vento assoprou na fogueira, levantando uma saraivada de faíscas e enchendo os olhos com fumaça. Ressoou mais uma vez o uivar vindo do paço. O elfo interrompeu o silêncio. Negociavam tudo. Tudo estava à venda: a honra, a lealdade, a palavra nobre, o juramento, a simples decência. Eram meras mercadorias que possuíam valor só enquanto havia demanda por elas e enquanto se mantinha a conjuntura. Mas, quando se esvaía, perdiam todo o seu valor e eram desprezadas, jogadas no lixo. No lixo da história, o peregrino acenou com a cabeça. O senhor elfo tem razão. Foi exatamente o que aconteceu lá em Cintra.
Tudo tinha seu valor, que dependia do valor daquilo que se podia receber em troca. Todas as manhãs abria-se a bolsa de valores e, como acontece numa verdadeira bolsa, eram constantes os altos e baixos inesperados. E, como numa verdadeira bolsa, era difícil não ter a impressão de que alguém puxava as cordas. Estou ouvindo bem? Será que estou ouvindo bem? Shillard Fitz Westerling perguntou, arrastando as palavras, num tom de voz e com uma expressão no rosto que denotavam incredulidade. Berengar Le Varden, o enviado especial do imperador, não se deu o trabalho de responder. Acomodado na poltrona, continuava a agitar a taça e a contemplar a ondulação do vinho. Shillard endureceu, mas logo em seguida vestiu a máscara de desprezo e soberba que transmitia a seguinte mensagem: ou você está mentindo, seu filho de uma cadela, ou está tentando me testar. Nos dois casos vou desmascará-lo. Arrebitando o nariz, disse: devo então entender que depois de tão abrangentes concessões na questão das fronteiras, dos prisioneiros de guerra e da repatriação do butim de guerra, assim como dos oficiais da brigada Vrihead e dos comandos dos Scoia'tael, o imperador ordena que eu faça um acordo e aceite as impossíveis reivindicações dos nortelungos com relação à repatriação dos povoadores? Barão, o senhor entendeu muito bem. Estou muito admirado com a sua perspicácia. Berengar Leeuwarden respondeu, arrastando as sílabas de uma maneira peculiar. Pelo sol grandioso, senhor Leeuwarden, será que vocês lá na capital pensam de vez em quando nas consequências das suas decisões? Os nortelungos já andam sussurrando dizendo que nosso império é um colosso com pés de barro. Já anunciam que nos venceram, nos derrotaram e nos expulsaram. Será que o imperador consegue entender que fazer mais concessões significa aceitar seu ultimato arrogante e exagerado e que eles perceberão isso como um sinal de fraqueza, o que no futuro poderá causar consequências lamentáveis? Será que o imperador sabe, enfim, o que acontecerá com alguns milhares dos nossos povoadores em Bruges e Líria? Berengar Leeuwarden parou de agitar a taça, cravou em Shillard os olhos negros como carvão e afirmou, arrastando as palavras: transmiti ao senhor a ordem imperial. Quando o senhor a cumprir e voltar para Nilfgaard, terá a oportunidade de perguntar ao próprio imperador por que é tão insensato. Também poderá repreendê-lo, exprobá-lo, dar uma bronca nele. Por que não? Mas faça isso o senhor mesmo, pessoalmente, sem recorrer a mim. Shillard pensou. Já sei. Tenho diante de mim o novo Stefan Skellen. É preciso lidar com ele do mesmo jeito que com Skellen. Contudo, é óbvio que não veio aqui sem motivo. A ordem poderia ter sido entregue por um simples estafeta. Num tom aparentemente desinibido, até confidencioso, começou. Bem, coitados dos vencidos. Porém, a ordem imperial está clara, portanto será cumprida. Além disso, vou me esforçar para deixar transparecer que tudo isso foi resultado de negociações e não uma completa capitulação. Tenho experiência nisso. Sou diplomata há 30 anos. Venho de uma família de 4 gerações de diplomatas, que é uma das mais poderosas, das mais abastadas, das mais influentes famílias. Eu sei, tenho consciência disso, por esse motivo eu estou aqui. Leeuwarden interrompeu-o com um leve sorriso. Shillard curvou-se ligeiramente. Esperava pacientemente. O enviado começou, agitando a taça. Os mal-entendidos surgiram porque o senhor, estimado barão, presume que a vitória e a conquista baseiam-se num genocídio insensato, em cravar em algum lugar da terra ensanguentada a haste de um estandarte e bradar: até aqui tudo está sob o meu domínio. Essa ideia, infelizmente, está amplamente difundida. No entanto, para mim, senhor barão,
assim como para as pessoas que me atribuíram plenos poderes, a vitória e a conquista baseiam-se em fatores totalmente diferentes. A vitória consiste no seguinte: os vencidos são forçados a comprar os bens produzidos pelos vencedores e fazem-no com vontade, pois os bens dos vencedores são melhores e mais baratos. A moeda dos vencedores é mais forte do que a moeda dos vencidos, e estes depositam mais confiança nela do que na sua própria moeda. O senhor me entende, Barão Fitz-Westerland? O senhor já está começando a distinguir aos poucos os vencedores dos vencidos? O senhor entende quem realmente é o coitado nessa história? O embaixador, com um aceno da cabeça, confirmou que compreendia. Leeuwarden retomou após um momento, arrastando as sílabas. Mas, para fortalecer a vitória e dar-lhe legitimidade, a paz tem que ser firmada rapidamente e a qualquer custo. Não se trata de um cessar-fogo ou de um armistício. Trata-se da paz, de um compromisso criativo cujo objetivo é construir. Um compromisso que não envolve bloqueios econômicos, retenções alfandegárias ou protecionismo no âmbito do comércio. Desta vez, Szilard também confirmou com um aceno da cabeça que sabia do que se tratava. Leeuwarden continuou o seu discurso, arrastando as palavras num tom indiferente. Não foi por acaso que destruímos a agricultura e arruinamos a indústria deles. Fizemos isso para obrigá-los a comprar as nossas mercadorias, já que as deles estavam em falta. No entanto, os nossos comerciantes e as nossas mercadorias não conseguirão passar pelas fronteiras hostis e fechadas. E o que acontecerá então? Vou lhe dizer o que acontecerá, estimado barão. Haverá uma crise de superprodução, já que nossas manufaturas estão trabalhando incessantemente, contando com a possibilidade de exportar. As companhias de comércio marítimo, criadas em cooperação com Novigrad e Kovir, também sofrerão grandes prejuízos. A sua influente família, estimado barão, é um considerável acionista nessas companhias. E, como o senhor certamente sabe, a família é a célula base da sociedade. O senhor sabe, não é? Sei. Szilard Fitz-Westerland abaixou a voz, embora a câmara estivesse hermeticamente protegida contra a escuta. Entendo. Já percebi. Queria, contudo, ter a certeza de que a ordem foi dada pelo imperador e não por uma corporação. Os imperadores passam, Leeuwarden falou, arrastando as palavras, mas as corporações permanecem e permanecerão sempre. Isso é tão evidente que chega a ser algo banal. Compreendo os seus anseios. O senhor pode ter certeza de que está cumprindo a ordem do imperador, que tem como fim assegurar o bem-estar e os interesses do império. Contudo, não nego que a ordem foi dada por causa dos conselhos oferecidos ao imperador por uma corporação. O enviado abriu o colarinho e a camisa, deixando à mostra um medalhão no qual havia o símbolo de uma estrela inscrita em um triângulo e rodeada por labaredas. Um belo adorno. Com um sorriso e uma leve reverência, Szilard confirmou que havia entendido. Deve ser muito caro e exclusivo. É possível comprá-lo em algum lugar? Não. Só se pode ganhá-lo por mérito. Berengar Leeuwarden respondeu com ênfase. Se os senhores e as senhoras permitirem, a voz de Szilard Fitz-Westerland tinha um tom peculiar,
já conhecido dos participantes da Assembleia, indicando que o teor da mensagem proferida pelo embaixador seria de grande importância. Se os senhores e as senhoras permitirem, lerei o conteúdo do Aide-Mémoire de Sua Majestade Imperial Emir Varen Reis, o imperador de Nilfgaard, pela graça do Sol Grandioso. Outra vez a mesma coisa. Demawend rangeu os dentes e Dijkstra apenas gemeu, o que não escapou à atenção de Szilard. Simplesmente não havia como escapar. A nota é longa, admitiu. Eu a resumirei então, em vez de ler. Sua Majestade Imperial queria expressar sua grande satisfação com o desenrolar das negociações. Sendo um homem propenso à paz, é com alegria que aceita os acordos e a reconciliação alcançados. Sua Majestade Imperial deseja subsequentes avanços nas negociações para que possam ser concluídas com proveito mútuo. Então, mãos à obra! Foltest interrompeu. Com ânimo! Vamos concluir tudo de modo que haja proveito mútuo e voltar para casa. Tem razão, falou Henselt, que precisava percorrer a maior distância para chegar em casa. Vamos concluir então. Se demorarmos muito, é possível que o inverno nos apanhe aqui. Temos mais um problema para resolver, Melville lembrou. Trata-se de um assunto sobre o qual pouco falamos, talvez pelo medo de provocar divergências. Está na hora de enfrentar esse medo. O problema não desaparecerá só porque estamos com o medo dele. É verdade, Foltest confirmou. Mãos à obra, então. Precisamos decidir acerca do status de Cintra, da herança ao trono e da sucessão de Calante. É um problema sério, mas não tenho dúvidas de que conseguiremos resolvê-lo. Não é verdade, Vossa Excelência? Szilard Fitz-Westerlen sorriu diplomática e misteriosamente e falou. Ora, no que diz respeito à sucessão ao trono de Cintra, estou convencido de que isso poderá ser resolvido com facilidade. É muito mais fácil do que a senhora e os senhores imaginam. Submeto à discussão o seguinte projeto. Transformemos Cintra num protetorado. Outorguemos o mandato a Foltest de Temeria. Philippa Eilhard anunciou num tom irrefutável. Esse Foltest está assumindo cada vez mais poder. Sabrina Glevsig franziu o senho. Possui um apetite demasiado grande. Bruges, Soden, Angren. Precisamos de um país forte na foz do Jaruga e nas escadas de Mardanal. Philippa interrompeu. Não nego. Shiala de Tancarville acenou com a cabeça. Sim, precisamos disso. No entanto, Emir não precisa. E o nosso objetivo é alcançar um consenso e não criar um conflito. Há alguns dias, Szilard fez uma proposta de traçar uma linha de demarcação, dividir Cintra em zonas de influência, Zona Norte e Zona Sul. Francesca Findabair lembrou. Bobagem, infantilidade, disse irritada Margarita Leontier. Essas divisões não têm nenhum sentido, constituem apenas fonte de novos conflitos. Acho que Cintra deveria ser transformada num condomínio. O governo seria exercido pelos representantes dos reinos do norte e do Império de Nilfgaard em forma de um comissariado. A cidade e o porto de Cintra ganhariam o status de cidade livre. Estimada senhora Sir, gostaria de dizer algo? Faça o favor. Admito que costumo dar preferência aos discursos compostos de enunciados completos e acabados, mas fique à vontade. Estamos aqui para ouvi-la. Shiala afirmou. Todas as feiticeiras, inclusive Fringilla Vigo, pálida como um fantasma, fixaram os olhos em Assirvar Anahid. A feiticeira nilfgaardiana não ficou constrangida. Com a sua voz agradável e meiga, afirmou. Proponho que nos concentremos em outros assuntos. Deixemos Cintra em paz. Ainda não tive tempo de falar com vocês a respeito de certos assuntos sobre os quais fui noticiada. A questão de Cintra, estimadas confreiras, já está resolvida e encerrada.
Como? Por obséquio. O que quer dizer com isso? Filipa perguntou com os olhos semicerrados. Tris Merigold suspirou em voz alta. Ela já imaginava o que isso significava. Vatier de Rideau estava triste e abatido. A sua encantadora e maravilhosa amante de cabelos dourados, Cantarella, abandonou repentina e inesperadamente, sem dar motivos ou explicações. Para Vatier, isso foi um golpe terrível, que fez que se sentisse mal, perdido, nervoso e avoado. Precisava ter muito cuidado, prestar muita atenção para não cair em desgraça com o imperador, não soltar nenhum disparate durante a conversa com ele. Os tempos de grandes mudanças não favoreciam os nervosos e os incompetentes. Já retribuímos a inestimável ajuda da Guilda dos Mercadores, disse Emir Varen Reis franzindo o senho. Já lhes demos privilégios suficientes, mais do que haviam recebido dos 3 imperadores anteriores juntos. Quanto a Berengar Leeuwarden, também estamos em dívida com ele, por ter ajudado a descobrir a conjuração. Foi agraciado com um cargo alto e lucrativo. Contudo, caso se mostre incompetente, será despedido e sairá de lá voando. Seria bom que ele tivesse consciência disso. Eu me encarregarei disso, Majestade. E o que será de Dijkstra e desse seu misterioso informante? Dijkstra morrerá antes que me revele a identidade do seu informante. No entanto, valeria a pena retribuir o favor que nos caiu do céu na forma dessa informação. Mas como? Dijkstra não aceitará nada de mim. Por obséquio, Majestade, diga, Dijkstra aceitará uma informação, algo que não sabe, mas que gostaria de saber. Vossa Majestade pode agradecer oferecendo-lhe uma informação. Parabéns, Vatier! Vatier de Rideau respirou com alívio, e ao fazê-lo, virou a cabeça. Por isso foi o primeiro a avistar as 2 damas. Stella Congreve, a condessa de Lidertal, e a moça de cabelos claros que estava ao seu serviço. Aproximem-se, disse, movimentando as sobrancelhas. Vossa Majestade Imperial, permita-me lembrar a razão do Estado, o interesse do Império. Pare! Emir Varen Reis interrompeu. Já lhe disse que eu vou pensar nisso. Vou repensar o assunto e tomarei decisão. E depois de tomá-la, eu lhe informarei o que decidi. Sim, Majestade. Algo mais? A chama branca de Nilfgaard espanejou a luva nervosamente contra os quadris da nereida de mármore que ornava o pedestal do chafariz. Por que você não se retira, Vatier? O assunto de Stefan Skelling. Não lhe concederei clemência. Morte ao traidor, mas só depois de um julgamento justo e minucioso. Sim, Majestade. Emir nem olhou para Vatier de Rideau, que prestou reverência e se afastou. Olhava para a Stella Congreve e para a moça de cabelos claros. Eis o que interessa ao Império, pensou. A falsa princesa, a falsa rainha de Sintra, a falsa soberana da foz do rio Yarra, tão importante para o Império. Eis que se aproxima com os olhos abaixados, apavorada, trajando um vestido branco de seda com mangas verdes e um colar de peridotos num pequeno decote. Lá em Darn Juan, elogiei o vestido e a escolha das joias. Stella conhece o meu gosto. Foi por isso que engalanou a bonequinha de acordo com ele. Mas o que devo fazer com ela? Tratá-la como um adorno para, digamos, servir como um enfeite de lareira? Nobres senhoras, curvou-se. Fora da sala do trono, o próprio imperador também devia demonstrar respeito cortês e gentileza para com as mulheres. As 2 responderam com uma grande genuflexão e um aceno de cabeça. Afinal de contas, estavam diante de um imperador, por mais gentil que fosse.
Emir estava farto de seguir o protocolo. Ordenou secamente: fique aqui, Stella. E você, moça, me acompanhará durante o passeio. Segure no meu braço, com a cabeça erguida. Já chega dessas genuflexões. É apenas um passeio. Foram andando pela aldeia, por entre os arbustos e as cercas vivas verdejantes. Os guardas imperiais, soldados da brigada de guarda de elite impera, os famosos salamandras, permaneciam afastados, mas em permanente alerta. Sabiam quando não deviam incomodar o imperador. Passaram o estanco, abandonado e triste. A vetusta carpa, introduzida pelo imperador Torres, morrera havia 2 dias. Introduzirei uma carpa nova, jovem, forte, brilhosa. Emir Varen Reis pensou. Mandarei adorná-la com um medalhão, com o meu retrato e a data gravada. Vaesteid Read Aep Eijan. Algo terminou, algo está começando. É uma nova era, novos tempos. Que haja diabos uma nova carpa. Imerso nos seus pensamentos, quase se esqueceu da moça que segurava o seu braço. Lembrou-se dela por causa do calor que emanava, do cheiro de lírios do vale que exalava e do interesse do império. Nessa exata sequência, estavam parados juntos do estanco, no meio do qual havia uma ilha artificial, e nela um jardim de rochas, um chafariz e uma estátua de mármore. Você sabe o que representa essa estátua? Sim, Vossa Majestade Imperial, ela demorou a responder. É um pelicano que abre o próprio peito para alimentar os seus filhos. É a alegoria do nobre sacrifício. Assim como... Pode falar, sou todo ouvidos. Assim como a de um grande amor. Você acha que essa é a razão pela qual o peito rasgado dói menos? Falou, cerrando os lábios e fazendo que ela se virasse para ele. Não sei, Majestade, eu... Ela gaguejou. Pegou a mão dela. Sentiu-a estremecer. O tremor percorreu a mão, o braço e o ombro da moça. Ele falou: o meu pai era um grande soberano, mas nunca se ateve aos mitos e às lendas, nunca teve tempo para estudá-los e sempre os confundia. Lembro até hoje que todas as vezes que vinha aqui comigo, dizia que a estátua representava um pelicano ressurgindo das cinzas. Poxa, moça, pelo menos sorria quando o imperador conta uma piada. Obrigado, já está melhor. Ficaria triste se achasse que você não está contente passeando aqui comigo. Olhe nos meus olhos. Estou contente por poder estar aqui com Vossa Majestade. Sei que é uma honra para mim e uma grande alegria. Alegro-me, é mesmo? Ou será que é apenas uma louvação cortês? Ou a etiqueta, a boa escola de Stella Congreve? Ou talvez uma frase que Stella mandou você decorar. Confesse, moça. Ela permanecia calada e com os olhos abaixados. Seu imperador lhe fez uma pergunta? Emir Varen Reis repetiu. E quando o imperador pergunta, ninguém deve se atrever a permanecer calado. Obviamente, tampouco a mentir. Estou realmente contente, Majestade, ela disse em tom melodioso. Acredito, embora ache estranho. Emir falou após um momento. Eu também acho estranho, ela sussurrou. Como? Não tenha medo, por favor. Gostaria de poder passear com mais frequência e conversar, mas entendo que é impossível. Você entende bem, ele mordeu os lábios.
Os imperadores governam um império, mas existem duas coisas que não podem governar: o seu coração e o seu tempo. Ambos pertencem ao império. Sei disso. Sei muito bem, ela sussurrou. Não ficarei muito tempo aqui, ele disse após um momento de silêncio carregado. Preciso ir para Sintra, honrar pessoalmente a cerimônia de firmação da paz. Você, no entanto, voltará a Darnhoen. Erga a cabeça, moça. Ah, não. Já é a segunda vez que você funga na minha presença. O que é isso nos seus olhos? Lágrimas? São graves infrações da etiqueta. Precisarei demonstrar à Condessa de Lidertal o meu profundo descontentamento. Pedi para você levantar a cabeça. Por favor, Majestade. Perdoe a senhora Estela. A culpa é minha, só minha. A senhora Estela ensinou-me e preparou-me bem. Percebi e reconheço isso. Não se preocupe. Estela Congreve não cairá em desgraça. Jamais correu o risco de cair em desgraça. Apenas brinquei com você, mas eu me excedi um pouco. Percebi. A moça sussurrou pálida, apavorada com a sua audácia. Mas Emir apenas soltou uma risada um tanto falsa e falou: prefiro você assim. Acredite em mim. Ousada como... Cortou. Como a minha filha, pensou. O sentimento de culpa sacudiu como a mordida de um cão. A moça não abaixava o olhar. Isto não é apenas obra de Estela, Emir pensou. Ela realmente é assim. Apesar das aparências, é um diamante difícil de ser arranhado. Não permitirei que Vatier mate esta criança. Sintra e o interesse do Império são um assunto, e este é outro que parece ter uma única, sensata e honrosa solução. Me dê a sua mão. Foi uma ordem proferida em tom grave e severo. No entanto, não podia resistir à sensação de que tinha sido cumprida de boa vontade, sem ser forçada. A mão dela era pequena e fria, mas já não tremia. Qual é o seu nome? Só não me diga que é Cirila Fiona. Cirila Fiona. Tenho vontade de castigá-la, moça, severamente. Eu sei, Majestade. Mereço ser castigada, mas eu preciso ser Cirila Fiona. Eu poderia pensar que você se arrepende por não ser, disse sem soltar a mão dela. Arrependo-me, sim, arrependo-me por não ser, sussurrou. É realmente verdade? Se eu fosse a verdadeira Cirila, o imperador seria mais benevolente comigo. No entanto, eu sou apenas uma falsificação, uma imitação, uma sósia que não é digna de nada. Nada. Virou-se bruscamente, agarrou os braços dele e imediatamente os soltou. Recuou, dando um passo para trás. Você deseja a coroa? O poder, as honras, o esplendor, o luxo? Ele falava baixo e rápido, fingindo que não notava que a moça meneava a cabeça num brusco gesto de negação. Parou e respirou fundo. Fingiu não notar que a moça continuava a menear a cabeça abaixada, negando as acusações injustas, talvez até mais injustas por não terem nenhuma base. Respirou fundo e profusamente. Você sabe, pequena mariposa, que aquilo que você está vendo à sua frente é uma chama? Sei, Majestade. Ficaram em silêncio por um longo momento. De repente, o cheiro da primavera fez que ambos ficassem aturdidos. Por fim, Emir falou surdamente. Ser imperatriz, apesar das aparências, não é tarefa fácil. Não sei se serei capaz de amá-la. Ela acenou com a cabeça, confirmando que tinha consciência disso também. Ele viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto.
Como naquele dia no castelo de Stiga, sentiu o frio caco de vidro preso no seu coração estremecer. Abraçou-a com força, pressionando-a contra o seu peito, e alisou seus cabelos que cheiravam a lírios do vale. Falou com uma voz que não parecia sua. Coitadinha, minha pequena, minha razão de estado. Em toda Sintra os sinos dobravam solene, profunda e imponentemente, mas também de uma forma estranhamente fúnebre. Uma beleza incomum, o hierarca Himmelfart pensou, olhando junto aos demais o retrato pendurado na parede, do mesmo tamanho dos outros, que mediam, no mínimo, meia braça por uma braça. Uma estranha beleza. Aposto a minha cabeça que é uma mestiça que em suas veias corre o maldito sangue élfico. Bonita, Foltest pensou. Mais bonita do que na miniatura que os agentes do serviço secreto me mostraram. Mas todos sabem que os retratos normalmente fazem a pessoa parecer mais bonita do que realmente é. Não parece nem um pouco com Calante, Maeve pensou. Tampouco com Roegner? Ou com Pavetta? Corria um boato. Mas não, seria impossível. Deve ter o sangue real, é a legítima soberana de Sintra. Deve ter razão. A razão do Estado exige isso, assim como a história. Não é a mesma moça que eu via nos meus sonhos, pensou Esterad Thyssen, rei de Kovir, recém-chegado a Sintra. Com certeza não é ela. Mas não comentarei isso com ninguém. Guardarei isso para mim e para minha Zuleika. Junto com a minha Zuleika, decidiremos como usar as informações que os nossos sonhos nos providenciaram. Faltou pouco para essa Ciri se tornar minha esposa, pensou Christine de Verden. Eu me tornaria então o príncipe de Sintra e, de acordo com o costume, herdaria o trono. Mas provavelmente morreria como Calante. Foi bom, foi muito bom ela ter fugido de mim. Nem por um segundo acreditei na história do grande amor à primeira vista, pensou Shilard Fitz Westerlen. Sequer por um instante. Mesmo assim, Emir casa-se com essa moça? Recusa a possibilidade de fazer as pazes com os duques e, em vez de esposar uma das duquesas nilfgaardianas, casa-se com Cirila de Sintra. Por quê? Para dominar esse pequeno e miserável paizinho, do qual metade ou até mais do que isso teria conseguido para o Império durante as negociações? Para dominar a foz do Jaruga, que já está tomada pelas companhias de comércio marítimo de Nilfgaard, Novigrad e Kovir? Não entendo nada dessa razão de Estado. Absolutamente nada. Suspeito que não me disseram tudo. As feiticeiras, Dijkstra pensou. É obra das feiticeiras. Mas deixe estar. Aparentemente estava escrito que Ciri se tornaria rainha de Sintra, esposa de Emir e imperatriz de Nilfgaard. Assim determinou o destino, o fado. Que assim seja, Tris Merigold pensou. Que fique assim. Está bem assim. Ciri estará segura agora. Eles se esquecerão dela. Finalmente a deixarão em paz. Afinal, o retrato foi pendurado no devido lugar e os serviçais que o fixaram lá se retiraram levando as escadas. Numa longa fileira de escurecidos e empoeirados retratos dos soberanos de Sintra, atrás da coleção dos Serbin e Coran, atrás de Corbett, Dagorad e Roegner, da orgulhosa Calante, da melancólica Pavetta, estava o último retrato da atual monarca. Nele aparecia a imagem da soberana que reinava com benevolência, sucessora ao trono e portadora do sangue real. Era o retrato de uma moça esbelta, de cabelos claros e olhar triste, trajando um branco vestido
com mangas verdes. Cirila Fiona Ellen Rhiannon, a rainha de Sintra e a imperatriz de Nilfgaard. É o destino, Philippe Ehlhart pensou, sentindo o olhar de Dijkstra fixado nela. Pobre criança, Dijkstra pensou olhando para o retrato. Provavelmente imagina que as suas preocupações e os seus infortúnios já estão chegando ao fim. Pobre criança. Os sinos de Sintra dobraram, espantando as gaivotas. Pouco depois de encerrar as negociações e firmar a paz de Sintra, o peregrino retomou a sua história. Organizou-se uma animada celebração em Novigrad, uma festa que durou alguns dias e que culminou com um enorme e solene desfile dos exércitos. Esse dia, o primeiro de uma nova era, foi verdadeiramente excepcional. Devemos entender que o senhor esteve presente nesse desfile? O elfo perguntou com sarcasmo. Na verdade, eu me atrasei um pouco. O peregrino evidentemente não era uma pessoa que ficasse incomodada com o sarcasmo. O dia, como disse, estava lindo. Desde o alvorecer, parecia que seria assim. Vasconje, o comandante do forte Dragenborg, até pouco tempo antes, o vice-comandante para assuntos políticos, fustigou nervosamente o cano da bota com um chicote. Mais rápido! Apressou. Há mais pessoas esperando. Depois dessa paz firmada em Sintra, estamos cheios de trabalho aqui.